capítulo 12 de Gênesis diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Só até aí. O mundo, ele tem passado por mudanças. Eu conversava com alguém essa semana e dizia sobre isso. Grandes mudanças nós temos vivido. O mundo tem mudado e de uns 30 anos para cá, se eu posso dizer, a velocidade dessa mudança, pós-internet, a velocidade dessa mudança tem sido muito maior. Eu comentava com alguém que eu me recordo que quando eu era criança, as coisas demoravam a evoluir. Um carro era um carro a carburador e daquele jeitinho e bem simples, e aí no outro ano era o mesmo jeito, e do outro ano era o mesmo jeito, até que depois de algum tempo surgia alguma coisa de diferente. As coisas demoravam, mas hoje as coisas mudam assim, ó. Você compra um celular hoje, daqui 30 dias o celular já está ultrapassado. Você compra um carro, daqui uns dias alguém está dizendo: puxa, mas ele nem usa mais isso. Aparelhos eletrônicos aí se falam, e a gente vai vivendo e vendo grandes mudanças. O comportamento humano também tem sofrido mudanças. As pessoas não se comportam mais como se comportavam há meses atrás, há anos atrás. Muda-se muito o comportamento das pessoas hoje. Hoje você conversa com um pré-adolescente ou um adolescente de 12 anos, e ele conversa como um adulto. E ele tem conhecimentos que você, talvez já que passou dos 40, 50, não tem. E o jovem adolescente tem. Você põe um celular na mão dele, ele desbrava o mundo. E você fica lá perguntando como é que faz para configurar o Pix, que você não sabe. Como é que você faz para baixar um aplicativo que falaram para você que era bom e você tem que ficar chamando seu filho. Porque as mudanças são comportamentais, são rápidas. E é verdadeira, e as pessoas mudaram. E as pessoas mudam. E as pessoas continuarão mudando. O planeta que a gente vive tem mudado. A gente não fica aí reclamando? Está frio demais? Outra hora está calor demais? Eu que sou são bernardense há bastante tempo, às vezes eu converso com as pessoas e digo assim: você não conheceu São Bernardo há 50 anos atrás? Aqui era conhecido como a terra da garoa. Aqui fazia frio de verdade, inverno era inverno. Mas hoje muda, porque o planeta tem mudado. Mas por que eu estou falando isso para você? Para te fazer uma pergunta. E Deus? E o Deus dessas escrituras? E o Deus desta palavra? Deus tem mudado? Deus mudou? Deus tem passado por
atualizações. Outro dia um pastor disse assim, precisamos atualizar a Bíblia. Será que Deus precisa ser atualizado? Sabe quando você recebe aquela informação no seu smartphone, dizendo que precisa fazer uma atualização e você fica morrendo de medo, porque você acha que pode ser que trave e depois nunca mais funcione? É porque ele está dizendo que ultrapassou. Ele está dizendo que precisa colocar novas tecnologias, que a coisa precisa mudar. E a pergunta é, Deus precisa ser atualizado? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas acham que Deus mudou. Porque tinha o Deus do Velho Testamento que era olho por olho e dente por dente. Mas agora, no Novo Testamento, ele é um Deus bonzinho. Lá ele matava, agora aqui ele abraça. Será que Deus mudou? A Bíblia me responde isso. A Bíblia me responde isso. Malaquias 3,6 diz assim: o Senhor não muda. Deus não muda. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus não mudou. Agora fala para ele: Deus não vai mudar. Deus não mudou e Deus não vai mudar. Muda o jeito com que nós nos relacionamos com Deus, muda a forma com que nós adoramos a Deus, muda a forma com que nós queremos entrar na presença de Deus, mas Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. O Senhor não muda. Tiago vai falar no capítulo 1, verso 17, ele vai dizer que em Deus não há mudança, nem sombra de variações. Deus não muda. Não há sombra de variações. Não há perigo de Deus ter prometido algo para você hoje e amanhã ele se arrepender. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não muda. Deus não tem sombra de variações. Você não precisa ficar preocupado se o Deus de hoje é o Deus de amanhã. Você não precisa ficar preocupado se o Deus de hoje foi o mesmo Deus de ontem. Eu devo dizer para você, o Deus de ontem é o de hoje, e o Deus de hoje será o Deus de amanhã. E o que Deus pensa a seu respeito hoje, Deus vai continuar pensando amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus deseja para você hoje, Ele vai continuar desejando para você amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Não há possibilidade de Deus variar nessas coisas. Não há possibilidade de um dia Deus acordar de mau humor e dizer assim: não, eu não gosto mais daquele povo lá da restauração. Eu não vou mais com a cara daquele povo lá da restauração. Não. Deus, aleluia, começa o dia te amando e termina te amando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, começou o ano de 2025 amando você, tendo projetos com você, tendo sonhos com você, determinando coisas para você, aleluia. E até o último segundo de 2025, Deus estará na expectativa de realizar todas as promessas que Ele fez para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Deus não há sombra de variações. Isso significa que Deus não mudou de ideia em relação a você. Deus ainda deseja o melhor dessa terra para a sua vida, como diz Isaías. Que se nós o obedecemos e nós o ouvirmos, Ele diz: eu darei o melhor dessa terra. Vão viver o melhor dessa terra. Fala mais uma vez para esse seu irmão que talvez não esteja acreditando. Fala para ele assim: Deus deseja o melhor para a sua vida.
Deus não mudou de sentimento, aleluia. Deus não é como o ser humano, porque às vezes nós nos relacionamos com Deus, mas esquecemos que Deus não é humano. Porque eu poderia fazer uma lista, pedir para você fazer uma lista de pessoas que disseram há tempo atrás que te amavam e que hoje nem olha na sua cara. Talvez você pudesse fazer uma lista de pessoas que fizeram promessas que não sairiam do seu lado, que te ajudariam, que ficariam com você, que não importa a circunstância, eles estariam com você e hoje você não tem nem o contato dessa pessoa. E se bobear, está bloqueado. Mas há tempos atrás, sabe o que eles disseram? Não te deixo, não te largo, não te abandono. Você é o melhor que aconteceu na minha vida. Você é tudo que eu precisava. E falaram isso, e talvez na hora que eles falaram, realmente era isso que eles sentiam, mas mudou. O pensamento mudou, o sentimento mudou, houve sombra de variações, mas deixa eu dizer para você, Deus não mudou em relação a você, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele disse que Ele te amava, Ele continua te amando. Quando Ele te escolheu, não há nenhuma possibilidade de Deus excluir você, porque Deus te ama. Pastor, mas e se eu pecar? Deus continua te amando. Pastor, e se eu errar? Deus continua te amando. Pastor, e se eu desistir? Deus vai te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Sharai, Kandalabasure, Kandalamassai. Sabe por quê? Porque não há sombra de variações em Deus. Não há sombra de variações em Deus. Você sabe o que eu gosto? Eu gosto quando Jesus ressuscita. Após a morte, Jesus ressuscita. Jesus encontra com algumas mulheres. As mulheres ficam assustadas e olham para Jesus e dizem coisa extraordinária. Aí Jesus olha para elas e diz assim: olha, vai lá e avisa os meus discípulos. Vai lá no cenáculo, eles estão reunidos lá, eles estão apavorados, estão com medo. Mas avisa para eles que eu ressuscitei. Eu não desisti deles, eu não esqueci deles, aleluia. A morte não me venceu, aleluia. A luta não me venceu, eu venci a morte. Vou em busca deles, eu vou procurá-los. Mas além disso, sabe o que Deus fala? Deus sabia que tinha um que amava Ele muito. Deus sabia que tinha um que tinha um amor imenso por Ele, mas ele tinha um temperamento terrível. Ele tinha suas dúvidas. Ele tinha suas inquietações. E quando ele estava debaixo da promessa de Deus, Jesus já tinha dito para ele: Pedro, quem você pensa que eu sou? Os outros estão falando algumas coisas, mas e você? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: então Pedro, sobre essa verdade eu vou edificar a minha igreja. Mas Pedro tinha desistido. Pedro tinha ido embora. Cadê a promessa? Pedro tinha ido para casa, voltou para a empresa, reabriu a empresa dele, chegou lá e falou: olha, vamos reabrir essa empresa, esse negócio de ser pescador de homem não deu certo, não funcionou muito bem, eu estou voltando para casa, pega as redes, pega o barco, vamos voltar. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? A primeira coisa que Jesus falou foi assim: olha, vai lá, avisa aos discípulos que eu ressuscitei, mas deixa eu te falar alguma coisa, vai buscar Pedro, aleluia, porque Pedro desistiu, mas eu não desisti de Pedro, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Não importa se você desistiu de Deus, Deus não desistiu de você. Não importa se você acha que as promessas não vão se cumprir, Deus continua trabalhando para que as promessas se cumpram na sua vida.
Essa semana eu meditava nesse texto e eu fiquei pensando, eu falei, Deus, o Senhor é extraordinário. Sabe por quê? Porque o Senhor fica nos conduzindo. Deixa eu dizer para você, todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Porque Deus está te conduzindo para a promessa. Deus está te conduzindo para o lugar de promessa, porque Deus não mudou. Porque o pensamento de Deus ainda continua sendo o pensamento de paz sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está guerreando com você. Eu encontro crente que diz, pastor, eu estou na batalha, pastor, eu estou no vale, mas parece que ele não está lutando com o inimigo, parece que ele está lutando com Deus. Mas deixa eu dizer para você, Deus não está lutando com você, Deus está em paz com você, aleluia, porque o pensamento dele é pensamento de paz, porque ele diz que vai fazer você alcançar aquilo que você espera. Tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa que Deus está batalhando, tirando você. Não, a Bíblia diz que é pensamento de paz para vos dar o fim que você espera. Você consegue entender isso? O quanto Deus te ama? Você colocou uma história na sua cabeça. Você criou algo, você tem um desejo e Deus falou assim, eu vou dar segundo você espera. Eu estou trabalhando para que aconteça segundo você espera. Deus não mudou. E as suas promessas permanecem para sempre. Todas as promessas de Deus ao seu respeito ainda estão de pé. Você acredita nisso? Repete comigo, Deus, obrigado, porque todas as suas promessas para a minha vida ainda continua de pé. Todas as promessas continuam de pé. Deixa eu dizer para você o que o Espírito Santo está me dizendo. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque Ele é o Senhor do tempo. Deus não está bloqueado pelo tempo. Deus não está bloqueado por atualizações, Deus não está bloqueado por causa de circunstância, Deus não está nem preocupado aonde você está, Deus não tem, aleluia, bloqueio territorial. Não é porque você está aqui que Deus não pode cumprir, não é porque você está ali que Deus não pode cumprir, não é porque você está empregado que Deus não possa cumprir, não é porque você está desempregado, não é porque você está dentro ou está fora. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. Mateus capítulo 24, 35, passará os céus e a terra. Mas eu posso parafrasear e dizer, mas as minhas promessas, as minhas palavras, ei, eu quero profetizar sobre você. Tudo que Deus prometeu, não vão passar antes de se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Tudo que Deus prometeu, não vai passar antes que se cumpra na sua vida. Deus, o Espírito Santo é tremendo, ele fala umas coisas especiais. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Parece brincadeira, mas Deus não deixa algo sem completar. Por isso que Deus falou para mim agora. Deus não deixa algo sem completar. Quem é da minha época sabe o que é isso. Quem é do tempo que ia na banca de jornal comprar figurinha para completar o álbum, sabe o que é isso. Em toda a minha existência eu só consegui completar um álbum. Sabe por quê? Porque tinha as figurinhas que a gente chamava figurinhas carimbadas. Aquelas ali,
não aparecia. Porque era na hora de ganhar a bola de capotão. Era na hora de ganhar a geladeira. Era na hora de ganhar e essa figurinha nunca aparecia. E os nossos álbuns sempre ficavam faltando. Deixa eu dizer para você. Deus tem uma figurinha carimbada. Aleluia, para entregar na tua mão. O álbum vai se completar. Aleluia, não vai ficar faltando nada. Eu posso ver pelos olhos da fé. O Espírito Santo me mostra agora, aleluia, você passando a sua história dizendo, essa daqui se cumpriu, essa daqui se cumpriu, essa daqui Deus prometeu e cumpriu, essa daqui Deus prometeu e cumpriu, aleluia. E alguém vai dizer, mas Deus cumpriu tudo. Você diz, o álbum está completo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Poucos homens da Bíblia receberam e viveram tantas promessas como Abraão viveu e recebeu. Nós lemos aqui um monte delas. E abençoar a sua família, e a fazer da sua família como estrelas, da sua descendência, como estrelas do céu. Tanta promessa Abraão recebeu. Mas por que Abraão viveu as promessas? E por que muitos de nós temos a caixinha da promessa, mas não vivemos a promessa? Estamos com a caixinha cheia de promessa. Eu tenho um monte de promessa, mas não... Hoje parou um pouco, mas eu sou do tempo que você ia na igreja, você saía de lá com molho de chave. Porque era um tal de receber chave. Recebe a chave, meu irmão. Recebe a chave da vitória, recebe a chave da tua bênção, recebe a chave do não sei do que. Você saía carregado de chave. Mas sabe qual é o problema de você receber chave? É que se você não souber onde está a fechadura, a chave não resolve nada. Você já parou para pensar nisso? Você pode ter um molho de chave lá na sua casa. Um molho de chave. Mas se você não souber de onde é a chave, do que resolve? Eu quero dizer para você hoje, no nome de Jesus, Deus não dá só chave. Deus dá chave e mostra a porta. Deus dá chave e diz assim, é para abrir essa porta. E se Deus está falando hoje de promessa com você, é porque Deus está dizendo que Ele não esqueceu a promessa que Ele fez para você. Ele está dizendo para você, aleluia, que você tem como receber. E algo que eu vejo na vida de Abraão, que Abraão, ele recebeu a promessa e ele deu crédito à promessa. Primeira coisa que eu quero ensinar para você, se você recebeu uma promessa, ela é de Deus, dê crédito a isso. Acredite nisso. Escreva na capa da sua Bíblia, na contracapa da sua Bíblia. Escreva na sua casa, guarda isso. É uma promessa, aleluia. Deus vai cumprir essa promessa. Dá crédito a isso. Saia dizendo para a pessoa, eu tenho promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saia dizendo para as pessoas, eu vivo as promessas de Deus. Eu vivo. Dá licença. Saia dizendo isso. Tem gente que tem medo de dizer que recebeu promessas de Deus. Irmãos, eu tenho promessas de Deus. Eu como pastor da igreja Restauração em Vida, eu tenho promessas de Deus. Aleluia. O que estou vivendo hoje na minha vida é promessa de Deus. Aleluia. Não foi o homem que colocou a mão na minha cabeça e disse assim, olha, eu vou fazer de você isso, eu vou fazer de você aquilo, eu vou fazer... Não, eu me lembro como se fosse hoje. Terminou o culto, fazia uns 30 dias que eu tinha me convertido, tinha me batizado, eu lembro que fosse hoje, levantei, já ia de gravata na igreja, porque o meu sonho era ser obreiro, 30 dias eu já queria pregar, eu já queria, e ficava todo animado lá, terminou o culto, eu levantei, estava andando no corredor, uma irmã, a irmã Magali, profeta da igreja, me encontrou no meio do corredor. Eu estava com a minha avó, ela perguntou assim, é seu neto? Ela disse, é.
ela colocou a mão na minha cabeça e disse assim: vai ser um grande pregador do Evangelho. Deus vai colocar um povo na tua mão. Deus tem um ministério na sua mão. Eu tinha 30 dias de crente, não entendi nada sobre isso. Quando ela falou de ministério, quando ela falou de povo, eu fiquei... Mas hoje eu estou vivendo a promessa de Deus. Eu tinha uma promessa, aleluia, estou vivendo a promessa de Deus. Ei, querido, deixa eu dizer para você, você tem promessa? Dá crédito. Dá crédito. Pastor, como que eu dou crédito? Eu começo a viver a promessa de Deus, eu quero viver a promessa de Deus. Irmão, quando aquela mulher falou que eu ia ser um pregador, eu pregava na frente do espelho, eu pregava dentro do carro, eu pregava e eu chorava comigo mesmo. Porque eu me emocionava com a minha própria ministração, quase que eu fazia um apelo, dizia assim: quer aceitar Jesus? Eu dobrava o joelho e aceitava. Eu fazia o meu próprio culto, eu era o pastor, eu era o cantor, eu era o que assistia, eu era o que vinha para frente para receber oração, que aceitava Jesus, eu era. Sabe por quê? Porque eu vivia a promessa. Querido, deixa eu dizer para você, tem promessa, dá crédito. Dá crédito e começa a viver isso. Não fique esperando que vai acontecer, que as circunstâncias, aqui nessa igreja, lá na igreja tal, não sei na onde, se fosse lá no Nepal. Não, é aqui. É agora. A hora é agora. O dia é hoje. Como diz Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Começa a viver a promessa. Tem promessa? Viva. Abraão, ele obedeceu mesmo sem entender. Porque promessa, irmão, a gente não entende. Sabe por quê? Porque não são homens. Promessas que a gente entende é de homens. Homens passam promessas para a gente e explica. E deixa tudo certinho. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, preciso de você. Você precisa de mim, Senhor? Preciso. Para quê? Não, eu preciso que você saia da sua parentela, deixa todos os seus parentes, deixa toda a sua terra, deixa todos os seus costumes e vem comigo. E vem comigo. Para onde, Senhor? Para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, não tinha contrato, não tinha GPS, não tinha videochamada, não tinha nada, não tinha internet para mostrar para onde era a terra. Abraão podia perguntar assim: Deus, mas está tudo bem aqui, por que sair daqui? Eu estou aqui com a minha família, eu já conheço essa história, essa terra, não dá para eu evangelizar aqui mesmo? Não dá para eu falar do Senhor aqui mesmo? Não, não dá. Deus vai te levar para lugares que você não vai entender. Deus vai pedir coisas para você que você não vai entender. Mas se você estiver debaixo da promessa, você vai obedecer. Obedeça sem entender mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai. O Espírito Santo está dizendo para mim: só vai, só anda, só caminha, vai embora. No meio do caminho Deus vai te ensinar. Deus, deixa eu dizer para você, Deus não está preocupado se você sabe, Deus não está preocupado se você entende, Deus não está preocupado se você é capacitado, Deus está preocupado se você quer obedecer para receber a promessa. A promessa era para Abraão e Sara. Sara, estéril, não podia ter filho, mas Deus falou assim: eu vou fazer uma grande nação. Você não entende nada, Deus entende tudo. Senhor, como o Senhor vai fazer? Não faça essa pergunta. Diga: Senhor, eu estou indo. Obedecer é a minha parte. Fazer é a sua parte, Senhor. Se Deus falou que para você ir, você vai. Vai. Eu já contei aqui. Um dia Deus disse assim para mim: procura tal pessoa, fala com tal pessoa. Ele vai te ajudar.
Parecia impossível. Parecia impossível. Mas quando eu cheguei lá, a pessoa estava, eu não tinha hora marcada, ela me atendeu, e antes de eu terminar, ela disse, eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque não é sobre você entender, é sobre você obedecer. E eu tenho uma pergunta para você aqui. Quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvido? Ao Deus da promessa, ou ao inimigo, ou às pessoas que dizem que Deus mudou? Que Deus não é mais esse mesmo Deus, que agora você precisa disso, que agora você precisa daquilo, que agora você precisa daquilo outro. Não, porque Deus mudou, porque a igreja mudou, porque as coisas mudaram. Não, tudo pode ter mudado, Deus continua o mesmo. Deus ainda pode fazer. A quem você dá ouvido, define onde você irá chegar. Vou repetir mais uma vez. A quem você dá ouvido, define onde você vai chegar. Sabe por quê? Porque se você ouvir Deus, Deus vai te levar para onde Ele quer que você vá. Mas se você der ouvido ao inimigo, ele vai levar você para onde ele quer te levar. Sabe qual é a proposta do inimigo? Não ouça Deus. Não dê ouvido à palavra de Deus. Preocupe-se em capacitar-se a si mesmo. Preocupe-se em ouvir pessoas sábias, inteligentes do mundo corporativo. Preocupe-se em se envolver com influenciadores. Deus está dizendo aqui, quem você ouve vai definir aonde você vai chegar. Se você ouvir Deus, você vai chegar no lugar da promessa. Se você ouvir o Espírito Santo, irmão, outro dia nós conversávamos aqui entre pastores, como nós estamos necessitados de buscar a presença de Deus, como nós estamos necessitados de buscar o Espírito Santo, como falta no nosso meio hoje. Não estou dizendo igreja, restauração, eu estou falando no meio evangélico, pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que buscam o Espírito Santo, pessoas que querem andar, aleluia, direcionadas, movidas pelo Espírito Santo. Hoje a gente está muito carnal, hoje a gente está muito racional, porque a gente tem medo de ser espiritual. Mas deixa eu dizer para você, Deus te chamou para ser espiritual. Porque as pessoas espirituais, aleluia, discernem e nunca são discernidas, aleluia. As pessoas não te entendem porque você é espiritual. As pessoas não te entendem porque todo mundo está desistindo e você continua firme. As pessoas não entendem porque que todos foram embora e você ficou. As pessoas não entendem porque outros estão procurando outro caminho e você permanece no caminho de Deus. É porque você é espiritual. Porque o carnal foi embora. Porque o homem natural foi embora, e o homem natural é discernido muito fácil, mas o homem espiritual, ele é extraordinário. Ninguém entende. Ninguém entende. Você não entende porque você faz algumas coisas. A pessoa pergunta para você, puxa, por que você abençoa na igreja? Por que você não usou esse dinheiro para comprar um lanche no McDonald's? E você diz assim, porque eu sou espiritual, e eu entendo, e eu sei aonde eu estou semeando. Porque o homem natural, ele semeia nos seus negócios, aleluia, mas o homem espiritual, aleluia, ele semeia no reino de Deus, aleluia, sabendo que ele colhe aqui também. Aleluia. Abraão deu ouvido a Deus.
E porque ele deu ouvido a Deus, ele foi chamado de pai da fé. Deus está dizendo para você hoje, dê ouvido ao que eu estou falando a você. Abraão deu ouvido a Deus e foi chamado pai da fé. Abraão deu ouvido a Deus. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Porque Deus, aleluia, falou e Abraão ouviu. Promessas não são sobre ver para crer. Promessas você não vê. Promessa você não toca. Promessa você não vai até ela. Promessas é sobre crer para viver. Entenda isso que eu estou te dizendo. Promessas não é sobre ver para crer. Promessas é sobre crer para viver. Se você crê na promessa, você vive a promessa. Se você dá ouvido à promessa, você vive a promessa. Se você, aleluia, anda em direção à promessa, você vive a promessa. Se o seu coração está cheio de confiança, se o seu coração está cheio de fé, você vive a promessa. Tem gente com promessas aqui nesta noite? E hoje eu vou dizer para você, você vai sair daqui renovado. Você vai pegar a promessa que estava lá na caixa de promessa, e você vai começar a remexer, e você vai começar a olhar. Outro dia foi uma pessoa em casa, e a gente fez uma coisa que é bom e é ruim. Porque a pessoa queria conhecer um pouco mais da gente. E o Gustavo disse: mãe, cadê aquela caixa de álbum de fotos? Meu irmão, que loucura. Mas foi bom. Foi ruim porque a gente viu os negócios que... Mas foi bom. Sabe por que foi bom? Porque eu comecei a ver aquelas fotos de 20 anos atrás. Foto de 30 anos atrás. Foto de quando começou a restauração. Foto de quando eu apresentei os meus filhos na igreja. Foto de quando eu estava sendo batizado. Foto de quando um pastor disse: Abimael, você precisa melhorar, fazer algumas coisas, cumprir alguns princípios para que as promessas cheguem até você. E eu era casado com a Isabel só no cartório, só no civil, e eu não usava aliança. E ele disse: você precisa usar aliança. E eu disse: mas eu não sou casado. Ele falou: vamos fazer um casamento. Aí eu via minhas fotos do civil, que eu casei dentro da casa da minha mãe, na sala da casa da minha mãe, no civil. A juíza veio fazer o nosso matrimônio ali. E depois de alguns anos, eu vi as fotos do nosso casamento na igreja. É Deus cumprindo promessas. O tempo passa, as coisas mudam, Deus continua o mesmo, as promessas continuam a mesma na sua vida, aleluia. As que não se cumpriram até agora ainda vão se cumprir. Todas as promessas vão se cumprir. E eu quero dizer algo aqui para você. Quando Deus falar com você uma vez, Deus está te dando uma direção.
Quando Deus falar com você a segunda vez, Deus está te dando uma confirmação. Mas quando Deus falar a terceira vez, se Deus precisar falar a terceira vez com você, é porque você já está atrasado para viver as promessas que Ele tem para a sua vida. Entendeu o que Deus falou aqui com você hoje? Deus falou uma vez, está te orientando. Deus falou a segunda vez, Ele está confirmando. Deus precisou falar de novo, Ele está dizendo, você está atrasado. As promessas já estão te esperando. Eu quero dizer para você, Deus não vai precisar falar a terceira vez com você, porque quando Ele te encontrar, você vai estar vivendo a promessa dEle na sua vida. Não vai precisar. Porque fé, irmão, não é sobre crer muito. Fé é sobre crer sempre. Deus tem batido na tecla comigo sobre isso. Não é sobre quem tem muita fé. Não é sobre quem faz. Você já ouviu falar em fogo de palha? A Bíblia fala que algumas coisas são palhas. E outras são ouros. Sabe por quê? Você já viu fogo de palha? Fogo de palha você coloca e ele lança aquela chama para cima muito rápido. Mas da mesma forma que a chama sobe, ela desce. Porque ela não tem onde se sustentar. Mas você já viu o ouro ali no cadinho? Constante, 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 constante. Derretendo o ouro, purificando o ouro, todo dia. Deus está falando com você hoje aqui. Não é sobre a sua muita fé. É fé todos os dias. Não adianta sair daqui, pulando e dizendo, Deus renovou minhas promessas, agora eu vou para a promessa, agora eu vou isso, eu vou aquilo, e Deus, e chega do domingo que vem, você já volta, dia, azar. Irmão, cadê a promessa? Não sei, perdi. Acho que Deus esqueceu. Não sei, acho que caiu do bolso. Não sei onde está a promessa, não. Você vai voltar no próximo domingo, dizendo, eu vim para o lugar da promessa. Eu vim porque eu dei ouvido à promessa de Deus. Eu dei crédito a tudo que Deus falou comigo. E eu vim para o lugar, aleluia. Eu voltei aqui para viver as promessas de Deus. E eu encerro dizendo para você, que eu quero orar por você. Eu quero orar por quem tem promessas aqui. E talvez você pense, Deus esqueceu. Deus mudou de ideia. Não é mais tempo de Deus cumprir as promessas. Às vezes eu peco, sabia? Às vezes eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, será que ainda há tempo? E Deus ri da minha cara. E diz, se eu prometi, eu vou cumprir. E a gente fica pensando que idade vai fazer diferença, que local vai fazer diferença. Não. Eu quero orar com você, porque Deus não esqueceu. Nós não vamos lembrar a Deus, porque Ele não esqueceu. Deus honra quem se posiciona. Deus honra quem se posiciona e não desiste. Fique em pé, por favor.